Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Muito bom ter vocês conosco aqui no canal Café e Teologia, sejam bem-vindos. Visitem a nossa fanpage lá no Facebook, o endereço vai estar na descrição desse vídeo e também não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar nas suas redes sociais, tudo bem? O vídeo de hoje eu quero direcionar aos desigrejados, mas antes disso eu quero fazer uma pergunta aos amados. É possível ser igreja à parte da igreja? É possível crescer num corpo isolado deste corpo? É possível ser comunidade cristã isolado da igreja e instituição? Nós vimos que no último censo do IBGE no Brasil cresceu um número absurdo de um grupo específico de pessoas no nosso país, chamados de evangélicos não praticantes. Esses evangélicos não praticantes, nós os chamamos de desigrejados. Pessoas que, à primeira vista, foram pessoas que saíram de uma comunidade cristã, saíram de uma igreja enquanto instituição e começaram a orar sozinhos na sua casa, lerem a Bíblia sozinhos, assistirem os telepregadores, se alimentam isolados e estão vivendo isolado à parte aí do corpo, isolado da comunidade cristã, desigrejado. E existe outro grupo também estabelecido nesta mesma linha de desigrejados, pessoas que têm aproveitado do crescimento tecnológico, das vias aí de redes sociais, canais no YouTube, e têm aproveitado esse momento para poderem fazer ataques, um jihadismo gospel à igreja enquanto instituição, enquanto organização, ataques a lideranças, ataques a doutrinas, ataques também a hinos, ataques a dízimos, ofertas, ataques a diversas formas à igreja enquanto organização na terra. Aos desigrejados, pessoas que se dizem promotores da verdade, mas que na verdade são pessoas que têm trazido escândalo para o reino, pessoas que têm dito que estão edificando, libertando e na verdade estão fazendo os imaturos na fé, os que ainda não conheceram a verdade, caírem logo nos seus primeiros passos. Pessoas que se dizem que são cristãs, mas não se submetem à liderança nenhuma que Deus estabeleceu na terra. Pessoas que dizem, não sou de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, sou de Cristo. E na verdade o seu caráter revela literalmente que são pessoas infantis que não cresceram e nem amadureceram. E aí se levantaram com a predisposição para dizer que são aptos suficientemente para poderem se amadurecer, são aptos suficientemente para viverem isolados, são aptos suficientemente para poderem continuar sendo igreja, mesmo que isolado da igreja, continuar sendo corpo, mesmo que isolado do corpo, e ainda utilizam o subterfúgio dizendo que o corpo é espiritual, então não há necessidade de aproximação literal. Quero dizer para você, querido, que você está redondamente enganado. Jesus Cristo é a nossa referência e não você. Jesus Cristo é o nosso modelo e não os desigrejados que são os nossos modelos. Jesus Cristo, como sendo cabeça de um corpo, ele ensinou que o corpo ele precisava andar em unidade. Efésios 4, a partir do versículo 11, vai dizer que as vocações existentes dentro da igreja é para promoverem, na verdade, edificação, crescimento, aprimorar a igreja na unidade perfeita para que alcancemos o caráter de Cristo. Esse é o nosso alvo. Enquanto organização, Jesus Cristo mesmo foi o alicerce, ele estabeleceu a si mesmo como alicerce dessa igreja lá em Mateus capítulo 16, verso 18. Alguém pode dizer, não, mas ali era o alicerce espiritual. Se nós vamos observar o ministério de Cristo, ele começou seu ministério colocando homens do seu lado. Homens que alguns tinham mais responsabilização, que eram mais próximos, como Pedro, Tiago e João. Nós vamos ver que discípulos que tiveram responsabilidades como tesouraria, no caso de Judas Iscariotes, e tantos outros que foram também enviados por ele para o desenvolvimento do seu ministério terreno. Nós vamos ver isso em Lucas 10, Mateus 10, que ele mesmo os enviou. E depois eles deram continuidade na instituição igreja, enquanto na terra, da mesma forma, usando o mesmo modelo que Jesus havia ensinado. O texto de Atos capítulo 2 vai dizer que eles perseveravam unânimes, que eles viviam agregados, que todos tinham tudo em comum e repartiam uns com os outros. O texto vai dizer que por causa disso a igreja cresceu e se fortaleceu. E a pergunta para você é, as suas críticas, o que ela tem construído para a igreja? Quantas vidas você ganhou para Jesus criticando a igreja dessa forma? Ou na verdade, quantas caíram, quantas se enfraqueceram, quantas desacreditaram no Senhor por causa das suas atitudes? É muito fácil apresentar críticas e nunca apresentar uma solução. É muito mais fácil apontar o dedo do
do que se levantar e se dispor para fazer parte daquilo que pode ser resolvido ou precisa ser resolvido dentro da igreja. Talvez, quem sabe, a sua insubmissão revela de fato o desejo que há no teu coração de querer aparecer e ter uma posição na qual você não tem, que você nunca se dispôs para poder buscar. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós vamos ver que é só a partir da igreja que Jesus Cristo é visto. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso de número 12, a Bíblia diz que quando João tem a visão do céu e ele ouve atrás de si alguém falando com uma voz de muitas águas, quando ele vira para ver, ele vê 7 candelabros. O próprio texto lá no versículo 20 vai dizer que são 7 igrejas, a plenitude da igreja em todos os tempos. Então, depois de ver os candelabros, que ele vai ver quem se move no meio deles, quem está se movimentando no meio da igreja, e é Jesus Cristo. É só possível ver Jesus a partir da igreja. Só é possível conhecer Jesus na igreja, a sua eclésia, o seu povo, aquele que foi separado para si. Desde o princípio, Deus primou pelo propósito de unidade. Quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não foi um Deus separado que disse, vou fazer, mas ele disse, façamos o Deus triuno, Deus que descia do céu para andar em unidade com o homem, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que quando lhe separa Israel para andar no deserto, esse próprio Deus diz para Moisés, constrói para mim um tabernáculo que eu quero habitar no meio do povo e manda o povo congregar comigo, unidade. Agora você vem levantar, utilizar redes sociais para dizer que não precisa, querido, você está precisando é ler Bíblia. Quando nós lemos Hebreus capítulo de número 10, o verso de número 24, o texto diz que nós devemos considerar uns aos outros. Considerar é dar favor, considerar é aprender, se submeter àquele que está diante de nós. Considerar é você dar o direito do outro acertar a próxima vez. O texto vai dizer que nós precisamos, além de considerar, estimular uns aos outros no amor, nas boas obras. O amor, querido, é de fato você aprender a amar, a perdoar, caminhar com esse que de alguma forma te entristeceu, te frustrou, disse não para você no momento, mas que você pode acertar a próxima vez. Só que muitas vezes nós não queremos isso. E aí dizemos que amamos a Deus. Só que 1 João 4, 20 vai dizer como é que você pode dizer que ama a Deus e se aborreceu do seu irmão. Você, na verdade, é um mentiroso. Porque como é que você não ama o seu irmão que você vê, ama a Deus a quem você não vê? Na verdade, isso se torna uma incongruência, uma realidade paradoxal na nossa vida cristã. É preciso mudar. É preciso mudar a nossa forma de ver a fé. Viva desigrejado. Promova a edificação. Pregue o evangelho. Seja igreja, não à parte, mas com a igreja, no corpo, juntamente, edificando, solidificando. Vá para o campo pregar o evangelho. Sai das redes sociais e vá para uma praça pregar o evangelho. Sai das redes sociais e vá falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vá para dentro da igreja e promova paz entre os irmãos. Ao invés de falar da sua liderança, pergunte para a sua liderança o que você pode ajudar a desenvolver na fé e ajudar a desenvolver aqueles que ainda estão começando na caminhada cristã. Seja igreja, seja luz. Um membro separado do corpo, ele morre, viu? Uma pedra separada da edificação, ela pode ser substituída. Só que ela não faz parte de uma edificação mais. E o texto lá de Efésios 2, versículo 20, vai dizer que nós somos edificados em Cristo, estrutura também institucional. O próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, vai dizer, olha, não deixemos de congregar. O texto, quando diz não deixemos de congregar, ele não vai dizer não deixemos de ser igreja. Ele vai dizer, não deixemos de congregar. A igreja, a eclésia, corpo espiritual. Congregar no local que nós participamos. Naquela época, em sinagogas. E se nós vamos ver lá em Lucas 4, o texto vai dizer que Jesus ia para as sinagogas como era seu costume. Você não é o modelo é Jesus Cristo. Que nós possamos copiar o modelo de Cristo, queridos. E que nós possamos seguir o exemplo dele, sempre em unidade. Amando, considerando, estimulando uns aos outros na prática de boas obras, na fé, aprendendo a amar, honrar e perdoar. Não existe dois céus. Nós vamos viver aqui na terra em comunidade. Na verdade, desenvolvendo a nossa fé a ponto de nos aprimorarmos para que um dia na eternidade nós possamos continuar sendo igreja em unidade também no céu. Viver à parte não é ser igreja. Viver à parte é se desigrejar, é se separar, é apostatar da fé. Que nós possamos continuar firmes no Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz.